Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todas as irmãs, guerreiras. É uma imensa gratidão de participar dessa live, né? Que Deus continue abençoando, engrandecendo mais ainda a fé de cada irmã, né? Em nome de Jesus. Eu me sinto honrado de estar participando mais uma vez dessa live, porque, na verdade, é, eu só participei uma vez de live. As minhas pregações sempre eram olhando olho a olho. E, na verdade, eu ministrando assim, pelo o celular, é um pouco esquisito, mas assim como Deus usa nós fisicamente, também usa assim, meio de tecnologia, né? Ele vai levando mais ainda a palavra do Senhor a lugares em que nós fisicamente não entra, mas a tecnologia ela entra ali naquele lugar. Amém? Meu nome é Pedro, é, eu sou da Abençoa Nações aqui do, de Brasil, do Brasil, né? E me encontro aqui numa cidadezinha no Ceará, bem no interior, chamada Jardim, né? Jardim Ceará. E Deus tem feito uma grande obra na minha vida, me libertou dos vícios, do álcool, né? Da prostituição e eu sou muito grato por esse milagre que ele tem feito na minha vida através da minha esposa. Sei que ela já contou aqui nessa live. E eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, na minha família. E através de cada dedicação que nós temos, né, buscando ele, obedecendo às suas palavras, aos seus ensinos, ele vai fazer maravilhas ainda pelas nossas vidas, porque quando Deus chama o homem, ele capacita, ele ensina e ele envia. Assim ele tem feito para conosco. Ele nos chamou, ele nos capacitou. Então ele está nos enviando a todas as nações, né? E pregando o evangelho que cura, que transforma e que salva, né? E eu sou muito grato ao que ele tem feito, né, nas nossas vidas, né? Porque esse é o amor de Cristo. Cristo ele morreu ali naquela cruz para mostrar a nós o caminho, a verdade e a vida, né? E eu creio que ele vai fazer e está fazendo grandes maravilhas através dessa live, né? Em nome de Jesus. Então, eu quero aqui trazer uma mensagem. Né? Deus tem falado grandiosamente através dessa palavra. E assim como Deus me falou, né? ele, ele vai falar com todos vocês também. Em nome de Jesus. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6, né? 2 Samuel, capítulo 6. Deus, ele, ele faz grandes coisas nas nossas vidas. É, ele dá entendimento para que nós possamos entender os seus projetos e ensinamento para conosco. E aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, no versículo, nós vamos começar do versículo 6 também, que vai dizer assim: E chegando à ilha de Dagom, estendeu usar a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se constitou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chegou àquele lugar, e chamou aquele lugar Peri Uzá,
até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para que a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Ebededom, o Gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obededom, o Gitita, 3 meses. E o abençoou o Senhor a Obededom e a toda a sua casa. Amém? Louvado seja Deus. Irmãs, eu tenho visto Deus operando grandes maravilhas, né, quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos aos mandamentos, aos seus ensinos, à sua palavra, ele faz grandes maravilhas no meio de nossas vidas, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, né? E, e trazendo esse texto a mim, Deus ele falou comigo lá no meu íntimo, né? Que na verdade quando Deus ele nos ensina e nos mostra ali o que fazer, nós temos que obedecer e não fazer com nossa vontade, com nossa força, mas sim da vontade de Deus e com a força dele. Nós vemos aqui que aqui para chegar a arca até essa casa teve um roteiro grande, né? Eu vou voltar aqui o texto, né? Em nome de Jesus. Nós vamos voltar um pouco para falar do início dessa caminhada, que foi desde os dias em que o povo de Israel não tinha rei e estava ali uma casa que levava o povo a errar, a pecar, a passar por situações difíceis por conta de desobediência. No tempo de Eli e o tempo do sacerdote, que é Finéias, e o seu irmão, né? Aleluia. Deixa-me encaixar aqui onde se encontra, né? Ofni e Finéia, né? Em que esse sacerdote ali, ele vendo os seus filhos fazendo o que era errado e nunca chegou para eles para dizer que estava errado e que doutrinasse, que pregasse a palavra do arrependimento. Mas ele deixava com que os filhos deles fizessem o errado e continuassem no errado. Então, Deus ele vê e ele permite isso acontecer até um certo tempo, porque Deus ele espera de nós o arrependimento, porque ele dá o tempo para que o homem se achegue a ele e conheça ele, se arrependa dos seus maus caminhos e prossiga a obedecer e servir a Deus com temor e tremor. Os filhos de Eli, na verdade, eram chamados filho de Belial, filho do diabo, porque eles não se arrependiam do mal que estava cometendo dentro da casa de Deus. E isso levou não só um povo a estar sofrendo, mas toda a sua casa, toda a sua família e toda a sua parentela sofria por esse mal que ele estava cometendo. E ali, certo tempo, eles foram para uma guerra contra os malequitas, né? E ali os midianitas, né? Eles, eles foram de encontro ao povo de Israel, mas não sabe eles em que, através de uma brecha que estava ali sobre aquele lugar, né? O inimigo, ele só cresce, ele só tem força, ele só tem poder na nossa vida quando nós damos uma brecha, quando nós damos lugar a ele. Ele cria essa força, esse poder, essa autoridade na nossa vida. Nós não temos como ir contra o inimigo por conta disso. Então, quando o próprio Deus, ele diz, olha,
se vocês virem até mim, eu também vou até vocês. Mas se vocês não virem a mim, eu também não posso ir até vocês. Então, esse era o tempo de Eli. Enquanto os próprios filhos de Eli, glória a Deus, amém? Então, naquele tempo, tinha essa brecha que o inimigo ele poderia entrar e destruir com toda a sua casa, né? Mas Eli, ele não ligava para isso e deixou isso acontecer. Então, na guerra, eles perderam a batalha e foram e falaram para Eli. Ele permitiu que eles pegassem a arca da aliança, a arca do concerto, que ali era a, representando a presença de Deus. É como se eles levassem ali aquela arca como os dias de hoje. Nós só podemos ir para uma guerra, para uma batalha, através do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós só lutamos no espiritual se estivéssemos na presença de Deus, do Espírito Santo. Porque não adianta nós estarmos em uma frente de uma obra sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. É necessário nós estarmos com Cristo, fazendo a vontade dele, renunciando nossos desejos, renunciando nossos pecados e buscando somente ao que vem do céu, do alto, né? É isso que Cristo ele ordenou. Fiquem na casa até que de lá desça o Espírito Santo. É nesse momento em que a arca é representada ali nos tempos de Eli. A arca representa hoje o Espírito Santo. Então, naquele tempo eles confiaram e levaram a arca para a guerra, não sabendo que eles estavam ali desarmados. Por que que eles estavam desarmados? Porque eles tinham uma brecha. Os filhos de Eli estavam fazendo todo o povo errar, todo o povo pecar. E onde tem pecado, Deus ele não age, ele não habita, ele não batalha, porque Deus ama cada um de nós, mas ele não ama o que nós estamos fazendo de errado, que é o pecado, né? Então, é preciso nós chegarmos até Deus, pedir perdão pelo aquilo que nós temos feito de errado e não mais fazermos aquilo. Você vê que a Bíblia ela é bem clara em que muitos pecadores, mulheres, homens, até mesmo jovens, chegaram diante ao Senhor e o Senhor disse: a tua fé te salvou, vai, mas não faça mais, né? E, e concluindo aqui a história de Eli e os sacerdotes, Ofni e Finéia, eles deixaram com que o inimigo roubasse ali a presença de Deus, que era a arca da aliança, que era a arca do concerto. E então, daquele tempo, o povo sofreu, né? Até que veio um bom tempo, como os filhos de Eli não se arrependeram, né? Deus deu tempo, Deus deu ali um bom tempo para que eles possam sair do pecado e se arrepender e buscar o Senhor. E eles não quiseram isso e morreu ele e morreu Eli e chegou uma grande destruição naquele povo por conta da desobediência, né? Em nome de Jesus. E então nós vemos que de lá para cá até o tempo em que chegou em Davi, né? Nós vemos em que Davi, a primeira coisa quando levantou ele como rei, ele primeiramente olhou e disse: cadê a arca da aliança? Nós só vamos agora
se estivermos com a presença de Deus. Ele simplesmente, meus irmãos, quando Davi foi levantado rei, a primeira coisa que ele fez, vamos buscar a arca do concerto, que é a arca da aliança. E ali, a arca da aliança esteve em uma casa por 20 anos ali, na casa de Abinadab. Por 20 anos a arca estava naquela casa. Abinadab simplesmente era um homem também que não tinha muita referência a Deus, fazia as suas coisas ali, suas práticas, vivia na carne, não dava referência à arca, ao Espírito Santo de Deus que estava ali. Não, simplesmente não se arrependia dos seus caminhos maus. E é por isso que passou 20 anos na sua casa e nada aconteceu. Mas quando Davi, ele é levantado como rei, e ele entende, e entendeu que realmente, sem a presença de Deus, nada podemos fazer, nada prosseguimos, porque é a presença de Deus que seremos cheios de vigor, de vitórias, abençoados, famílias construídas. Então, é a presença de Deus que nos faz grandes homens e mulheres e famílias de pé. Então, naquele momento, Davi reconheceu e pediu que o povo viesse até a arca do concerto. E ali eles vieram, pegaram, mas sabemos que todas as vezes que nós demos ouvido a pessoas que não têm o Espírito Santo, que são carnais, nós acabamos caindo. Né? Davi deu ouvido aos filhos de Abinadab, né? Que é Uzá e Aiô, né? E eles disseram assim, como nós levaremos a arca? Ele disse, olha, o povo, os midianitas, eles traziam a arca no carro de boi. E ali eles falaram para Davi, então vamos levar a arca em um carro. Fez um carro novo e colocou a arca lá. A pior destruição nossa é quando nós olhamos para o mundo e queremos imitar o mundo, trazer para a igreja. Nós não devemos olhar para o mundo e copiar o mundo. Nós devemos olhar para Cristo e fazer o que Cristo fez. Cristo, ele carregou a cruz nas costas. A palavra de Deus diz que todo aquele que vinha até Jesus, pega a sua cruz e sigam, né? Renuncie, pague preço, ore, jejum, espere até que do alto desça a voz do Senhor, para que conduza nós a fazer o certo. Então, Davi não esperou, ele apenas perguntou como o inimigo trouxe. E ali, existia ali um sacerdote também carnais, como tem muitos obreiros hoje em dia que estão na casa do Senhor, querem fazer a obra carnalmente, né? E colocou ali nos carros e trouxe a Arca da Aliança. E ali Davi se alegrando com tamborins, a Bíblia diz que ele estava ali com todo instrumento de sorte, cantando e louvando a Deus, né? Alegres. Mas chegou um certo meio caminho, né? Em um lugar chamado a Ilha de Dacon, em que os bois iam passando e um deles tropeçaram e a Arca da Aliança tombou. E naquele momento, um deles, que foi usar, levou a mão até a arca do concerto. A Bíblia diz que ninguém poderia tocar nela, porque se tocasse, morria. Ele desobedeceu. Desobediência desde o começo, porque a arca da aliança, na verdade, era para ser levada no ombro e não em carros. A arca do concerto era para ser carregada nos ombros dos sacerdotes, não em carroça de boi. Já começou aí a desobediência. E no meio do caminho,
houve essa desobediência e Deus, a Bíblia diz que Deus, naquele momento, o matou. Davi, olhando aquela situação, ficou temente a Deus e parou todo aquele culto, né? Na verdade, estava acontecendo um culto ali naquele momento e o culto parou por conta dessa tragédia. E Davi temeu a Deus, ficou ali e disse: agora o que faremos? E um dos seus servos disse que nós vamos colocá-la em uma casa. E tinha uma casinha ali pertinho, uma casinha que ninguém dava valor, que ninguém dava nada por eles. Um certo casal, né, em que era uma casa esquecida por uma comunidade, em que lá não, não era uma casa em que o povo olhava e se admirava. Era uma casinha simples e existia um casal, em que esse casal, a mulher estéril, o marido era enfermo, e sabe, era um cenário em que ninguém dava nenhum valor por aquele lugar. Então, Davi, vendo essa situação acontecendo, disse: olha, então vamos deixar lá, a arca lá, porque se caso algo acontecesse, haver morte, ninguém nem vai fazer menção do que está acontecendo. E na verdade, Obed-edom era um homem temente a Deus, conhecia a Deus. E quando deixou ali a arca do concerto dentro daquela casa, primeira coisa que Deus me falou ao coração, ele reverenciou o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. A arca de Deus estava ali, então ele reverenciou. Ele sentiu no seu coração uma, um grande temor, um respeito, né? Porque por eles ser homens tão simples e humildes, mas existia um grande homem por trás de tudo aquilo, que era o seu coração elevante ao temor de Deus. E é o que Deus mais ama em nós. Quando nós somos tementes a Ele. Temer não é medo, temer é dar reverência, é dar respeito a Ele. Então, naquele momento em que a arca é deixada ali, aquela casa nunca mais foi a mesma. Aquela família nunca mais foi a mesma. Porque aonde está o Espírito Santo de Deus, ali a mudança. Quando nós reverenciamos, quando nós buscamos a obedecer a Ele. E a Bíblia relata que quando colocou ali a arca do concerto, simplesmente com 3 meses esse homem foi abençoado. Toda a sua casa foi abençoada. A Bíblia diz que quando colocou ali, Deus, ele simplesmente entrou naquele lugar, naquele lá, naquela casa, naquela família, aonde era um cenário de dor, de tristeza e de enfermidade. Agora o cenário mudou, porque Deus entrou naquele lá. O Espírito Santo entrou naquele lugar. E a Bíblia diz que eles o adoraram. E quando eles o adoraram ali, eles foram homens prósperos. A Bíblia diz que quando Davi deixa lá, deixa um homem a observar. E ele levou até Davi. E quando chegou a Davi, disse: olha, aquele povo foi abençoado. Por 3 meses, essa casa, um cenário de morte, de dor e de destruição. Agora é um cenário onde tem paz, felicidade e bastante alegria. Eita, Jesus. Assim é o Espírito Santo em nós. Quando nós entendemos que o Espírito Santo que está em nós, ele faz essa mudança. Ele tira o que é ruim e coloca o bom. Nunca mais nós queremos sair da presença de Deus.
A Bíblia diz que eles colocaram lá, mas eles começaram a adorar, a obedecer. E eu tenho certeza, com minhas palavras, que quando eles olharam ali, ele disse: olha, como o Espírito Santo está aqui, então nós vamos adorar até o rei vir buscar. Vamos aproveitar até o rei vir pegar. Enquanto estarem aqui conosco, nós vamos cuidar. E é isso que Deus quer de nós. Que nós cuidamos do que Deus nos deu. Ele deu o Espírito Santo, ele deu a salvação. Ele deu a nós uma chance para viver as maravilhas dele. E Jesus vai voltar e vai pegar aquilo que ele deixou, que é o Espírito Santo, e vai levar a igreja daqui da terra. Então, enquanto o Espírito Santo está aqui conosco, nós temos que adorar, nós temos que buscá-lo, nós temos que reverenciar, nós temos que fazer o que é certo, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, não trocarmos jamais o que é o certo pelo errado. Porque hoje estão trocando essas coisas, trazendo o mundo para dentro da igreja para ver se atrai as pessoas. Não. Nós temos que buscar o Espírito Santo para que o próprio Espírito Santo traga pessoas que estão enfermas, famílias destroçadas, famílias que estão à beira de, de destruição. É o Espírito Santo que traz essa ligação, esse renovo, essa comunhão. E Ebed-Edom, ele entendeu isso. E eles foram abençoados. Um cenário onde não tinha vida, agora tem vida. Enfermidade, agora tem saúde. Aonde o lugar não tinha alimento, agora tem abundâncias. Eita, Jesus. E é assim. Eu entendo que enquanto Abinadab não deu reverência, não deu nenhum respeito ao Espírito Santo, ele não prosperou. Nada ele conseguiu, porque ele era um homem cego, que estava no culto, que estava na igreja, mas era cego espiritualmente. Tem muitos dessa forma na igreja. Está na casa do Pai, mas não dá respeito ao Pai, não dá reverência ao Pai, não dá o seu tudo ao Pai. E o que Deus quer de nós é a nossa obediência, a nossa sinceridade, o nosso respeito. 20 anos ficou na casa de Abinadab e nada teve. E quando chegou em Obed-edom, por 3 meses, esse homem foi abençoado extraordinariamente, grandissimamente. Porque, olha só, é interessante que quando nós olhamos a um cenário de dor e sofrimento, e Deus chega ali e chega e muda todo aquele cenário, ali é um testemunho para que as pessoas que estão lá fora vejam e entendam que não foi a própria força, mas sim foi um ser em que pode mudar todo o cenário. Através dessa atitude de Obed-edom, com certeza toda a região ali disse consigo mesmo: ei, eu quero a arca na minha casa. Eu quero que Davi deixe aqui a arca também na minha casa. Eu quero ser abençoado. Porque assim, o ser humano, ele, ele olha para as pessoas. E se vê alguém sofrendo, ele não diz nada, não faz nada por aquilo. Mas quando vê alguém abençoado, ele vai lá e tenta entender o porquê que ele foi abençoado. Como que aconteceu isso? Não é assim? Então, nós temos a entender. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não ganhamos almas para Jesus. Sem o Espírito Santo na nossa vida, a nossa família não é feliz. A nossa casa é um alvo de destruição. Sem o Espírito Santo, a nossa vida
é uma destruição, é uma tristeza. Mas quando nós colocamos o Espírito Santo na nossa vida, que carregamos dentro do nosso coração, com temor e tremor, a nossa vida muda. Eu digo por mim mesmo, porque enquanto Deus ainda não tinha entrado na minha vida, ninguém chegava para me perguntar como eu era. Mas hoje, todos verem a minha mudança, todos verem o que Deus fez na minha vida e perguntam como isso acontece. E eu só digo o seguinte: é Deus que pode fazer. Assim, com certeza, Abededon, naquele momento, pessoas ali ao seu redor, que viu o que Deus fez na sua casa, na sua família, chegaram para ele. Porque é fácil viver lá no mundo fazendo o que é errado. Mas é difícil chegar para Cristo e mudar o cenário. Porque você vai renunciar aos seus desejos, sua vontade, seus costumes, tradições, né? Tudo aquilo você vai lançar fora e vai viver agora as maravilhas de Deus. E nesse momento, quando chegou até Davi, vendo a família de Abededom sendo construída, restaurada, sendo abençoada, ele falou: agora sim, agora eu vejo que Deus é conosco. E ele entendeu que, na verdade, a arca do concerto não é para andar em carros, mas sim para andar nas costas. O que eu quero dizer com isso? A arca de Deus, a arca do concerto, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para andar em objeto, mas é para andar dentro de nós. Nós temos que levar ele dentro de nós, cuidarmos dele. Todos os dias temos que alimentar com oração, com jejum e com palavras. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo em último lugar, ele se entristece. Mas quando colocamos ele em primeiro lugar, reverenciamos ele de dia, de meio-dia e à noite, ele se alegra e nos abençoa. Então é isso que Obed-edom fez naquele tempo. Ele reverenciou, ele colocou ali, e é toda a sua casa, a Bíblia diz que toda a sua casa foi abençoada. Com certeza alcançou mais famílias. Famílias que estavam ali intrigadas, agora são um povo que fala do amor de Cristo. Os dias de hoje é assim, né? E Davi voltando, quando ele foi, ele mandou com que as pessoas levassem a arca até Obed-edom. Agora, quando ele viu que Obed-edom foi abençoado, ele mesmo foi até a arca a pegar. Para você ver. É isso que Deus faz na nossa vida. Quando as pessoas nos veem lá, elas não dão caso algum do que você está fazendo. Mas quando você é abençoada, elas mesmo vão até você. É assim? Esse é o nosso Deus. Ele, ele reconstrói toda a nossa vida e nossa parentela, nossa família, quando nós obedecemos a sua palavra. E aí, vendo Davi, pegou a arca e disse: vamos mudar. Nós não vamos mais carregar ela em carro de boi. Agora vamos levar ela como Deus nos manda levar, no ombro. Aí começou a dar certo. Porque a palavra de Deus, meu irmão, nós não devemos mudá-la. Porque Deus nunca muda, Ele é o mesmo. Desde o início que Deus ordenou ao homem, nunca se aparte dessa lei. Medite nela de noite e de dia, para que teus dias sejam felizes aqui na terra. Temos que obedecer a palavra de Deus.
Quando Davi desobedeceu, houve essa grande destruição. Agora ele entendeu. Agora vamos levar do jeito certo. A Bíblia diz que Davi, agora sim, começou a levar do jeito certo. Houve ali pessoas separadas, sacerdotes, obreiros, homens de Deus, que levassem no ombro. E a Bíblia diz que eles iam pulando, cantando e se alegrando na presença do Pai, na presença de Deus. E a Bíblia relata que em cada 6 passos, Davi o sacrificava, fazia ali um sacrifício de arrependimento. Eita glória! Muitas vezes é preciso obedecer. E ele ficou tão triste por aquilo que ele fez essa, como é que eu posso falar? Esse momento para com Deus, o sacrifício para Deus. E nesse momento ele vai saindo e o povo alegra-se com ele. E ele se enche da presença de Deus e pula e dança ali na presença de Deus. E quando ele vai chegando perto de Jerusalém, a própria esposa olha pela janela, né? Que é a filha de Saul, e olha e vê Davi ali bailando e saltando diante do Senhor. E ela olha e o despreza. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente está buscando a Deus, está ali sentindo uma graça, uma presença, e que não tem nem como explicar, é algo sobrenatural. E tem pessoas que estão lá fora que não querem viver esse sobrenatural, o despreza. Chega para você e diz: não é preciso você estar pulando, não é preciso você estar falando em línguas, esse negócio todo. Já chegaram irmão para mim que tentaram matar essa alegria dentro de mim, dizendo que não é preciso dar glória a Deus tão alto, não é preciso gritar. Meu irmão, eu sinto aqui a alegria de Davi, porque eu sinto essa emoção, esse, eu não sei nem explicar. É uma presença maravilhosa, em que você não se cura e grita, salta, pula. E nesse momento chega irmão para você e diz: não é preciso fazer isso. Todos sabem que você é um homem espiritual, né? Mas não é preciso mostrar tanta espiritualidade. Eu tenho certeza que quando Davi ele olha para ali Mical, e Mical o despreza, e diz que não é preciso, porque ele é rei, e não é preciso estar fazendo um papel, né? Digamos que ela fala de um papel de palhaço, né? Com respeito à palavra, né? Mas eu tenho certeza que ela o despreza dessa forma, né? E Davi, ele vai falar e diz: olha, Mical, enquanto Deus me honra, eu o recebi a sua mão. E Davi, ele diz que quando estiver na presença de Deus, ele fala sempre assim. Olha, Davi, ele ali, ele não brigou, ele não contendeu, ele apenas falou a verdade. Ele disse: olha, enquanto eu estiver com vida, eu adorarei ao Senhor, eu a buscarei ao Senhor, eu me alegrarei no Senhor. E é isso que nós temos que fazer. A nossa casa só está de pé porque o Espírito Santo está nela. A nossa família só está de pé porque o Espírito Santo está na nossa família. E onde é um cenário, muitas vezes, de destruição, né? De brigas, né? Tiro por minha família, por ela ser uma família
muito grande, né? E envolvia um cenário de brigas, contendas, primos querendo matar outro, aquele negócio todo. Assim é também, eu vejo cenários de famílias que não conhecem a Cristo dessa forma, né? E eu vejo com que as pessoas, se realmente elas entendessem que o próprio Deus, ele veio ao mundo para desfazer toda a obra do maligno, elas entendiam que é com Cristo que venceria aquele mal. Mas, como não conhece, querem revidar com suas próprias forças, né? Atingir com palavras, atingir com aquilo que foi atingido, e acaba sendo destruído ali eles próprios. E o próprio Deus, ele nos deu a entender através da sua palavra. É a Bíblia que nos faz entender que é por o amor que nós conseguiremos a bênção dele, a restauração da família, a comunhão com a família, né? E quando Davi ele veio nessa forma de não revidar com sua própria esposa e disse que prefere estar com Cristo de que ouvir o que ela estava falando. Ele fez uma atitude maravilhosa, que ele não revidou com o que ela falou, ele apenas começou e continuou adorando ao Criador, a Deus, que é o Pai. Então é dessa forma aí que nós vemos essa passagem. Nós não temos jamais autoridade de ganhar almas para o reino de Deus se o próprio Deus não for conosco, não estiver conosco. É por isso que ele nos dá a entender que sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, nós não conseguiríamos jamais chegar a pessoas para tirar ela da escravidão, dos vícios, para desfazer os laços da mentira, do engano. É preciso estarmos com Deus. E aí sim, Ele mesmo vai lá, desfaz os laços, corta o arco, desfaz ali todas as garras do inimigo que está agarrado e transforma aquela vida. Um cenário de derrota agora é um cenário de bênção. E Deus todos os dias nos fala, busque a mim. Deus traz minha memória agora que quando ele chega para Asa, ele diz, olha Asa, enquanto tu estás me buscando, eu estarei contigo. Mas quando tu me deixar, eu também te deixarei. Aquela palavra que ele falou para Asa também traz para nós que enquanto nós estivermos buscando a Cristo, ele também está conosco. Porque ele não falou através da palavra que se encontra no livro, se eu não me engano, está lá em Lucas, em que ele diz que ele está conosco até os confins da terra. Então, se ele nos deu a essa palavra que está conosco até os confins da terra, então eu tenho que buscar ele. É esse Deus que eu tenho que estar para buscar a minha salvação, né? Em nome de Jesus. Todos que está escrito na Bíblia, que tiveram um encontro com Cristo, nunca mais eles foram o mesmo. Todos. O próprio Cristo, ele olhou para um homem em que estava fazendo tudo torto, tudo errado, chamado Zaqueu. Ele chegou para Zaqueu. E foi Zaqueu que convidou ele a entrar na sua casa. Não foi Jesus que foi até lá. Jesus ia passando e viu Zaqueu se esforçando, batalhando, lutando para chegar até Jesus. E Jesus, vendo esse esforço, disse: agora, Zaqueu, desce daí que eu vou lá na tua casa. E a Bíblia relata que Zaqueu, quando a recebeu, naquele momento,
Nunca mais Zaqueu foi o mesmo. E Jesus entrou na sua casa e ali teve vida, ali teve restauração, ali teve mudança, ali teve salvação. Nos dias de hoje, a Bíblia diz que todo aquele que confessar o Senhor Salvador, Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, ele entra na nossa vida, ele entra no nosso coração e ele transforma. E é isso que ele quer fazer através de mim e através de vocês. Que nós possamos entender que se doarmos todo o nosso ser a Jesus, lançar sobre ele, ele faz essas maravilhas para conosco. Um cenário onde era um cenário de dor, agora é um cenário de alegria. É um cenário agora em que há vida ali naquele lugar. Zaqueu, ele poderia ser julgado pelo mundo. Depois que aconteceu a transformação, ele passou a viver agora para com Cristo. Sei que muitas vezes na nossa vida acontece dessas formas. As pessoas nos apontam depois que nós fizemos tantas coisas erradas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos um Deus em que ele vai simplesmente agora nos levar a um nível a qual o mundo não vai entender. Você que falava palavras do mundo, hoje você fala a palavra do céu. Você que praticava as obras do maligno, hoje você pratica as obras de Deus. O mundo não vai entender, mas deixa eu te dizer, você prefere fazer para Cristo ou para deixar o homem feliz? Faça para Cristo, porque é isso que Cristo fez por nós. Nós, outrora, fazíamos nossas vontades, nossos desejos. Nós éramos escravos do diabo. Hoje nós fomos libertos através do sacrifício na cruz. E através desse sacrifício na cruz, nós passamos a ser servos, livres. Agora pertencemos a um Deus que ele é todo poderoso e que o inimigo não pode nos tocar. Porque hoje eu tive uma escolha. A escolha a qual Cristo me deu uma oportunidade de escolher entre a vida ou a morte. E naquele momento que ele disse para mim, eu escolhi a vida. E o caminho da vida, ele é estreito. O caminho da vida é um caminho a qual eu não devo olhar jamais para trás, somente para o alto e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então nós, como conhecemos a Cristo, só prossigamos. E essa palavra em que ele nos dá, conheçamos a Cristo e passamos a viver o que Cristo realmente nos deu a viver. Quando a palavra ela nos dá uma opção, viver para Cristo e morrer para o mundo, é isso. Viver para Cristo agora é passar por perseguição, passar às vezes por calúnia. Aconteceram muitas calúnias sobre nossas vidas. Tenho certeza que com a vida de cada um irmão também teve calúnia. E muitas vezes nós se entristecemos, mas em Cristo é que dá a resposta do céu, né? E é isso que nós temos que fazer. Escolha Cristo. Escolha o caminho da vida, não a morte, porque é isso que Ele quer que nós venhamos fazer. Todas as vezes que eu leio a palavra dele, é como se eu comesse aquele pão, né, que Jesus dava ao povo no deserto.
que é o maná. E ali eu me sinto mais forte, mais corajoso, com mais vigor de batalhar pela minha família. E é essa palavra que Jesus deixou para nós hoje. Nós temos que comê-la, mastigá-la, porque é dela que vem a autoridade, a força, a coragem de vencermos. Sei que Cristo já está às portas voltando, porque tudo já está se enquadrando, tudo já está chegando a, ao limite. E perseguição acontecendo, terremotos, briga entre poderosos países, né? E irmãos perdendo a sua própria fé, irmãos não querendo mais congregar. Está acontecendo uma guerra de todos os lados. Mas nós que estamos na batalha, em frente, nós temos que buscar esse refúgio, que é a palavra que nos dá, a palavra que nos dá a força, a coragem, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que eu não sei se eu trouxe realmente uma palavra em que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que essa palavra ela corroeu por dentro de mim, né? E me fez entender que é com Cristo que eu vou vencer. Que você também possa entender que é com Cristo que você também vai vencer todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. E aqui eu quero já deixar minha gratidão, né, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.